nunca desista de seus sonhos. Essa é uma das clássicas frases usadas para incentivar as pessoas na luta por seus objetivos. Mas algumas vezes, o sonho buscado pode se tornar um pesadelo. No programa de hoje, você irá acompanhar a história de Nelson, um jovem batalhador que deseja entrar para a polícia militar. Vamos! Eu vou comer um pouquinho porque hoje é o dia do teste físico. Se eu passar, acabou essa vida de segurança. E depois de muito estudar e treinar, Nelson sabe que está perto de realizar esse sonho. Porém, o homem que deseja fazer justiça acaba passando de mocinho a bandido da história. Eu tenho que sustentar a casa, fazer o trabalho de obra que você não está fazendo? Cala essa boca, Nancy! Vai! Você tá bonito, moleque! Não, fala comigo! Fala, filho, fala você, o que aconteceu? Mataram o Jean! Calma, mocinha. Cadê o rapaz que mora aí com você? Mataram o amigo do meu filho. Só tem um irmão mesmo pra achar que pode ser policial um dia. Não olha pra trás, não quero pra cima, molecada, é polícia! Eu esqueci o meu! Ele não tá mentindo não, tio, é o nome dele mesmo! Cala a boca! Jean! Pensou que ia escapar de mim, né, seu safado? Senhor Nelson, o senhor está ciente da denúncia feita contra a sua pessoa? Sim. Estão me acusando de ter matado uma pessoa. E como é que o senhor se declara diante dessa acusação? Olha, doutor, o negócio é que não adianta o que eu fale. Eu já fui condenado, antes mesmo de começar esse julgamento. Esse comportamento arrogante não ajudará em nada nesse julgamento. Eu sou inocente, doutor. Eu não matei ninguém. Eu sou inocente. Inocente ou culpado? O homem sentado no banco dos réus é Nelson. Alguém que nunca sequer matou uma mosca, mas que agora é suspeito de matar uma pessoa. Para entender como ele chegou até aqui, é preciso mostrar as últimas 24 horas de Nelson como um homem livre. Nelson não consegue dormir. Já é madrugada e dentro de 6 horas, ele deve acordar para o dia mais importante de sua vida. O teste na academia de polícia. O maior sonho de Nelson sempre foi vestir a farda da polícia militar. Ele tinha certeza de que seu destino era ser policial. Pensou que ia escapar de mim, né, seu safado? Muito obrigado pela ajuda do senhor, viu? Pô, que é isso, policial? Precisa agradecer, não. Eu é que fico feliz por ter ajudado, viu? Não, só agradecer sim. Se não fosse a ajuda do senhor, esse vagabundo a gente ia fugir de novo. De novo? É. Tô atrás desse moleque aí faz tempo. É mesmo? Sério? Já roubou um monte de gente aqui no bairro. Você fez muito bem pro bairro aqui, viu? Mas nessa noite, Nelson não é nem sombra do homem confiante que ajudara os policiais naquele dia. Aos 30 anos, idade limite para ingressar na polícia militar, Nelson sabe que essa será sua última chance. Nelson demora muito para dormir. E às 6 da manhã, quando o relógio toca, ele não ouve, irritando a esposa. Nelson! Oi, Liga Nancy. essa porcaria! Droga! Que correr, esposa. Não posso me atrasar, viu? Droga!
Já acordou, foi? Para, aquela porcaria daquele despertador não deixou dormir, né? Ô, Nancy, não fala alto, meu irmão tá dormindo. Eu vou comer um pouquinho, porque hoje é o dia do teste físico. Se eu passar, acabou essa vida de segurança. Olha só, eu não vai ficar muito animado, não. Eu ia ficar daquele jeito lá de novo. É, que jeito? Reprimido aí, ou jogado pelos cantos no sofá, pensando besteira. Mas isso é normal, né, Nancy? Você não entende nada mesmo, né? Eu fico triste por não passar no teste. Pelo menos é o último ano que você vai poder tentar. Que, hein? E aí, se não der certo, você vai parar de preguiça. Vai arrumar um emprego de verdade, não vai ficar fazendo esses biquinhos de segurança. Já tá na hora de ficar homem de verdade, não? Onde é que você vai, ô? Tô saindo. Você vai tomar café, não? A agressividade de Nancy contra Nelson tornara-se algo frequente. Quando os dois começaram a namorar há 3 anos atrás, Nelson já sonhava ser policial. No começo, ela o apoiava, mas com o tempo, Nancy cansou de esperar pela realização do marido. Enquanto estudava e se preparava para os testes, Nelson fazia bicos como segurança, um trabalho que ele gostava, mas que pouco rendia, irritando Nancy. Com o tempo, a falta de dinheiro e a frustração começaram a deteriorar a relação. Nelson ainda está muito irritado com Nancy. Ele mal consegue comer, apesar de saber que precisa se alimentar corretamente para estar bem no teste físico da polícia. Desde que chegou em São Paulo, Nelson estuda e se prepara para ser PM. Ele se preparou muito para todos os testes, principalmente o teste físico. Vamos! Porém, não obteve sucesso. Foi reprovado nas 4 tentativas anteriores. Hoje ele terá sua 5ª e última oportunidade. Nelson acredita que esse será o grande momento do seu dia. Mas aí é que ele se engana. E aí, Manão? Meu irmão. Fazendo o que aqui, irmão? Pô, sou teu irmão, cara. Não ia deixar você sair sem me despedir de você, pô. Obrigado, irmão. É porque como é que sabia que tava aqui, pô? Eu acordei com você e Nancy brigando hoje. Só sabia que você ia vir tomar um café aqui. Tá difícil, viu, mano? Pô, esse dia mais importante da minha vida é Nancy nem pra me dar um apoio, uma força, uma moralzinha, pô. Liga não, meu irmão. Liga não. Não vai deixar de te atrapalhar, ok? Olha, é só ficar tranquilo. Olha pra mim. Fica tranquilo. Fica calmo que vai dar tudo certo, tá? Tomara que você tenha razão mesmo, viu? Claro que eu tenho. Claro que eu tenho. Esse ano é você. Ano que vem, quem vai fazer o teste sou eu. Vamos ser policiais os dois, meu irmão. Os dois. Os dois, meu irmão. Os dois. O apoio do irmão caçula fortalece Nelson. Ele gosta de sentir que alguém naquela casa ainda o admira. Nelson, natural de São José do Rio Preto, veio para São Paulo logo que completou 18 anos. Seu objetivo era trabalhar e fazer um concurso para entrar na academia de polícia. Alguns anos depois, Nivaldo também veio tentar a vida em São Paulo, passando a morar com o irmão e Nancy. Nivaldo, assim como Nelson, quer ser policial. Em fila. Senhores, entrar para a Polícia Militar é um orgulho e uma responsabilidade. Aqueles que passarem serão uma arma contra o crime. Senhor Nelson. Sou eu. Na barra. Todos os outros atrás dele.
Informação. Na hora que eu falar começa, o senhor pode começar. Pode começar. Pelo menos é o último ano que você vai poder tentar. Mas tá na hora de ficar homem de verdade, não? Após a queda, Nelson sabe que não há mais chances de passar no teste. Sua história na polícia militar acaba ali, antes mesmo de começar. Nelson está muito abalado com o mau desempenho no teste físico. Enquanto caminha sem rumo pela cidade, ele revê em sua cabeça, repetidas vezes, o momento em que falhou. O álcool é um inibidor das funções cerebrais, então acaba funcionando em pequenas quantidades como uma substância relaxante, né? Porque diminui a atividade do cérebro e faz com que o indivíduo se sinta mais relaxado, mais anestesiado. Então, em quantidades pequenas, o álcool pode ser até uma substância excitatória, mas com o aumento da ingestão do álcool, ele vai deixando o indivíduo mais anestesiado realmente. Frustrado, Nelson decide afogar suas mágoas em várias garrafas de cerveja. E essa decisão será determinante para levá-lo ao banco dos réus. Faltam apenas 10 horas para que Nelson deixe de ser um homem livre. Já é noite quando Nelson chega em casa. E ele não está muito afim de conversa. E Nelson, como é que foi lá? Ô Nelson, falando com você, Nelson. Ei! O que foi? Sei. Acho que o Nelson não foi bem no teste, não. Eu quero conversar. Fala, tá tudo bem? Eu já falei que eu não quero conversar. Escuta aqui, você bebeu, é? Bebi. Por quê? Algum problema? Ah, já entendi. Não foi bem no teste lá, né? Como se você se importasse muito com isso, né não? Bom, pelo menos agora acabou essa história, né? Você conseguiu arrumar um emprego e colocar dinheiro aqui dentro dessa casa. Escuta, Nancy. Se você gosta tanto de dinheiro, por que não trabalha você também? Agora era só o que me faltava. Eu tenho que sustentar a casa, fazer o trabalho de homem que você não tá fazendo. Cala essa boca, Nancy. Que vai me bater agora, hein? Você tá louca? Posso ter bebido, mas eu não bato em mulher. Não bate em mulher nem em ninguém. Você é frouxo! O que é, moleque? Tá olhando aqui? Você não devia falar com ele assim, Nancy. Olha que eu só falei a verdade. Pô, Nancy, o cara já tá mal. Tá lá em cima sofrendo, vai pisar no cara, é isso? Pisar o quê? Eu trouxe ele pra realidade. Eu só tenho um momento que acho que ia ser polícia um dia. Ah, é? E eu posso saber o porquê? Por quê? Por quê? Porque ele é um banana. Coitado, não mata nem barata aqui em casa, acha que vai matar bandido. Não é bem assim, Nancy. Não é bem assim. É assim sim. Só porque uma arma e sabe dar uns tirinhos, acha que pode ser policial. Ah, vá, pelo amor de Deus, né? Qualquer cego enxerga que ele não ia ser polícia nunca. Para com isso, Nancy. Que coisa chata, chega.
É que eu não vou discutir com você não, moleque. A comida tá queimando no fogo. Nelson sente o peso do fracasso por ter falhado no teste da polícia militar. E as palavras da esposa só pioram essa sensação. Irritado, ele grita com a mulher pela primeira vez em 3 anos de relacionamento. A tensão na casa de Nelson é grande e em breve irá deflagrar uma tragédia. Dentro de 4 horas, a polícia irá bater a porta dessa mesma casa atrás de Nelson. Mexe com a minha cabeça e me deixa assim. Ditos moleques. Meu bem, vocês estão bem, papai. Ei, moleque, não é mais boca virgem, não. Só tinha boca. Só tinha mão. Mexe com a minha cabeça e me deixa. Cala a boca, ô bando de maloqueiro. Tá pro inferno, tiozinho. Ah, vai ser filho. Deixa esse cara. Não olha pra trás, não quero pra cima, molecada, é a polícia! Todo mundo no portão, bora! Rápido, molecada, vamos! Todo mundo de joelho! O que a gente fez? Eu esqueci o meu. Ele não tá mentindo não, tio, é o nome dele mesmo. Calma, moça, calma, calma. Cadê o rapaz que mora aí com você? Tem um rapaz que mora aí, cadê ele? Ô, Nelson! Chama ele aí. Nelson! Calma, calma, levanta a mão, levanta a mão. Vem aqui pra fora, Dantas, fica com a moça. Vem aqui pra fora. O que tá acontecendo aqui, Nancy? Vem fora, por favor. Oi, gente. Dantas, fica com ela aqui, por favor. Oi, é esse? Eu não sei, o cara tava de cavanhaque e de cueca azul. Cueca azul? Tira a calça. Que isso, mano? Abaixa a calça. E aí? É ele mesmo, é ele. Esse cara. Dantas, algema. Vocês estão loucos? Não, Que isso, moço? Dá licença, algema. Eu posso levar meu marido. Senhor Nelson, o senhor está sendo preso pelo assassinato de Jean Oliveira. Fica tranquila, Nancy. Fica calma, Nancy. Eu sou inocente, inocente! Eu vou chamar o advogado, Nelson. Nelson é preso jurando inocência. Mas não há o que fazer. Ele é o único suspeito de um crime com poucas testemunhas. O homicídio do menino Jean. Os amigos da vítima, também ameaçados de morte naquela noite, reconhecem Nelson como sendo o atirador. Além disso, eles tinham brigado com o segurança minutos antes do tiro. Para a polícia não há dúvida. Ao ser provocado pelos meninos, Nelson teve seu orgulho ferido e disparou contra Jean em nome da honra. A partir desse dia, Nelson fica conhecido como o assassino da cueca azul. Ele permanece preso por 1 ano, até o dia do julgamento. Apesar dos bons antecedentes, o juiz fica chocado com a violência gratuita cometida pelo réu e ordena sua prisão preventiva. Então, seu Nelson, o senhor foi reconhecido por usar uma cueca azul? Sim. Eu nem sabia que usar cueca azul era crime. E não houve nenhum tipo de reconhecimento do seu rosto? Falaram que o tal sujeito também usava cavanhaque. E o senhor usava cavanhaque? Usava. Mas antes da polícia chegar, eu tinha acabado de fazer a barba, eu estava entrando no banho. Por quê? Porque eu tinha uma entrevista de emprego no dia seguinte, eu precisava estar apresentado. Sem mais perguntas, excelência. Com a palavra, a promotoria. Obrigado, excelência. Senhor Nelson, qual é a sua profissão? Sou segurança, mas se eu estou desempregado, eu fico fazendo só uns bicos. O senhor possui algum tipo de treinamento para exercer essa função? Sim, eu recebi na empresa que eu trabalhava. Esse treinamento, ele engloba
atirar com armas de fogo? Sim. E esse treinamento também lhe dá licença para portar uma arma de fogo fora do horário de serviço? Não. Eu não levo a arma para fora da empresa. Não. Mas então, de quem era a arma com a qual o senhor Jean foi morto? Não era minha. Olha, eu não sei de onde eles tiraram essa história. Seu Nelson, por que o senhor se apresentou como policial? Eu não me apresentei, doutor. Eu não sei de onde esses moleques tiraram isso. Ah, meu Deus, mas eles todos contaram a mesma história e reconheceram o senhor na sua casa. Olha, doutor, antes de vocês chegarem, eu tinha discutido com os moleques, sim. Eles devem ter achado que eu era o mesmo cara que foi atrás deles. E aí o senhor os agrediu? Não. Eu discuti com eles na janela, só isso. E por quê? Porque eles estavam fazendo algazarra e já era quase meia-noite. O que foi que o senhor fez? Eu falei pra eles ficarem quietos, só isso. Por que o senhor atirou no senhor Jean? Eu não sei do que o senhor está falando. Eu não atirei em ninguém! Eu sou inocente! Eu não atirei em ninguém! Ordem! Ordem! Devido à falta de ordem no tribunal, faremos um recesso de meia hora para que os ânimos se acalmem. O momento de revolta visto na plenária torna evidente o que Nelson dissera ao juiz. Olha, doutor, o negócio é que não adianta o que eu fale. Eu já fui condenado, antes mesmo de começar esse julgamento. Assim que Nelson foi preso, mesmo sem a comprovação de que o acusado era o executor do crime, encerraram-se as investigações policiais, o promotor fez a denúncia e o juiz acolheu, remetendo o processo a júri. Senhora Nancy, a senhora acredita que seu marido tenha matado o senhor Jean? Olha, doutor, Nelson pode ter muitos defeitos, mas assassino ele não é, não. Como que a senhora pode ter tanta certeza disso? Conheço muito bem o meu marido. Não é capaz de matar nenhuma mosca, ainda mais uma pessoa. Sem mais perguntas, meritíssimo. Com a palavra a defesa. Obrigada, Excelência. Dona Nancy, a senhora ainda mora na mesma casa onde seu marido foi preso? Não, senhora, a gente teve que sair de lá. Por quê? Porque depois do que aconteceu, o pessoal que mora lá do bairro começou a atacar a casa. Atacavam garrafas. Passavam trote. E picharam a nossa casa. Sai daí, moleque! Que é isso? Olha que tua mãe vai ficar sabendo disso, viu? Você é na polícia, moleque! Dona Nancy, vocês sofreram algum tipo de agressão física? Não chegaram a bater na gente, não. Mas nós ficamos com medo. Achamos melhor sair de lá. E a senhora sente que o seu marido já foi condenado antes mesmo de ser julgado? É o que parece. Que o Nelson e todos nós já somos condenados. A defesa tenta provar a inocência de Nelson, valorizando a perseguição que sua família vem sofrendo. Além disso, como o julgamento poderia ser justo se todos já estavam contaminados pela crença de que Nelson é o culpado? Após o depoimento de Nelson e Nancy, chega a hora das vítimas contarem sua versão do crime, na qual Nelson aparece, é claro, como o assassino. Senhor Humberto, qual era a sua relação com a vítima? A gente era amigo da escola. E o que vocês faziam
Àquela hora da noite, na rua? A gente tinha acabado de sair de uma festa junina. Algum de vocês havia ingerido bebida alcoólica? Não. Eles não vendiam esse tipo de bebida na escola. Senhor Humberto, o que os senhores foram fazer numa festa junina? Passear somente. Era a nossa escola e a gente foi ver nossos amigos. E também era a primeira festa do Jean lá. Mas vocês não eram velhos amigos? Sim, da rua. Mas na escola ele tinha entrado no começo do ano. E o Jean era muito tímido. Senhor Humberto, o Jean tinha alguma namorada? Não exatamente. Mas ele gostava da Amanda. No dia que Jean morreu, ele estava muito feliz porque tinha ficado com ela. Então o Jean teve uma ótima noite. Sim. Ele estava muito animado. E foi ele que pegou a latinha de refrigerante para chutar. A gente estava rindo quando a gente passou na porta daquele cara que começou a gritar. E o homem que gritou com vocês está aqui nessa sala hoje? Sim. Foi ele. E foi este mesmo homem que abordou os senhores aquela noite? Foi sim. Como eu era o terceiro da fila, ele ficava bem do meu lado. Sempre que eu podia, eu olhava pra cara dele. Até que enfim, né, não? É a polícia, molecada! Mão na cabeça! Não olha pra trás, não! Todo mundo pro muro! Bora, pro portal! Sem gracinha, molecada! De joelho, todo mundo! Calma, moço! Calma nada! Cadê os documentos? Peraí que tá por aqui. Não tá aqui. Cadê o documento dos dois? Anda! Eu esqueci o meu. Não tá aqui. Qual o teu nome, moleque? É Diego. Diego do que? Ou é só Diego? Não tem família, não? Diego Almeida Francisco. Senhor Diego, por que o senhor tá mentindo pra mim, hein? Eu não tô mentindo, eu tô falando a verdade. Senhor Diego, você sabia que eu posso te matar? Não tá mentindo não, tio, é o nome dele. Cala a boca! Jean, corre daqui, vai, Jean! Corre, Jean, olha pra trás! Aí a gente saiu correndo porque a gente ficou com muito medo. Ele ia matar a gente também. Senhor Diego, vocês fizeram o reconhecimento de um suspeito logo após o crime? Sim, senhora. E como o reconheceram? Quando o policial mandou chamá-lo, nós já sabíamos que era ele. Mas vocês não estavam de costas durante a abordagem? Estávamos. Mas então, como é que vocês conseguiram ver o rosto dele de costas? Mas dava pra ver, de canto de olho, enquanto a gente estava rendido. Mas não estava escuro? Estava, mas eu vi. E esse homem tinha alguma característica marcante? Cavanhaque. Foi assim que a gente identificou ele depois. Esse homem que vocês acusaram na porta da casa tinha cavanhaque? Não. Mas o cara da casa que gritou com a gente antes, esse tinha. A gente viu pela janela. Ah, de longe e no escuro? Sim, eu vi. Seu Diego, como o senhor pode ter certeza que era o mesmo indivíduo? Ele usava as mesmas roupas? Não. O cara que abordou a gente na rua, ele tinha um cavanhaque e estava só de cueca azul. Enquanto o cara da casa, ele estava de roupa e não tinha cavanhaque. Pois bem, senhor Diego. Então o senhor pode estar acusando a pessoa errada. Senhor Mateus, o que aconteceu na noite do crime
Como os meus amigos já disseram, a gente está voltando da festa. Esse homem abordou a gente e pediu os nossos documentos. E o que foi que vocês fizeram? A gente obedeceu. Pera, mas... Então por que foi que ele atirou no Jean? Porque o Jean estava sem documento. O que vocês fizeram depois dos tiros? Ele mandou a gente correr. E a gente correu. Vocês correram para onde? Para minha casa. Meu documento, pediu documento. Calma. O que aconteceu? Mataram o Jean. Como assim? Passou um cara de cueca e atirou no Jean, mãe. Liga pra polícia. Quem está falando querendo saber? Alô, é da polícia? Por favor, arranje uma viatura aqui na rua Assassinato. Mas não adiantou. Quando a polícia achou o corpo do Jean, ele já estava morto. Após o depoimento de todas as vítimas, fica clara a incerteza sobre a culpa de Nelson. E essa incerteza será reforçada pelo próximo depoimento, o do perito criminal, que fez os testes para confirmar se Nelson atirou ou não contra Jean. Sr. Everton, consta nos laudos que não há indícios que o réu tenha disparado a arma. Eu estou certa? Sim, senhora. O laudo é inconclusivo. Inconclusivo diz que não houve disparo ou que a perícia não conseguiu chegar a nenhum resultado? Que a perícia não conseguiu chegar a um resultado preciso. Esta inconclusão é o suficiente para colocar o réu como executor do crime? Não, senhora, em hipótese alguma. E é o suficiente para inocentar o seu Nelson? Como eu disse, o laudo foi inconclusivo. Não havia pólvora na mão do réu e eu não pude fazer a prova de balística porque a arma não foi encontrada. Portanto, eu não posso afirmar nem que foi nem que não foi. A minha parte nesse julgamento, doutor, é só essa. O depoimento de Everton gera mais dúvida no tribunal. Pela perícia, não há como afirmar que Nelson é culpado e nem que é inocente. Todo o julgamento agora se resume na palavra do réu contra a palavra das vítimas. E antes das últimas considerações, a acusação decide fazer mais perguntas a Nelson. Perguntas que mudarão completamente o rumo desse julgamento. E você acompanha o desfecho dessa história já, aqui, no Tribunal na TV. No programa de hoje, você está acompanhando a história de Nelson, um paulista do interior de São Paulo, que vem para a cidade grande em busca do sonho de ser policial militar. Mas as coisas não saem como ele espera. Eu vou comer um pouquinho, porque hoje é o dia do teste físico. Se eu passar, acabou essa vida de segurança. Apesar de sua dedicação, Nelson não consegue passar no teste. Tendo atingido a idade limite para ingressar na academia de polícia militar, ele diz adeus ao seu grande sonho. Mas pelo menos agora acabou essa história, né? Você vai conseguir arrumar um emprego e colocar dinheiro aqui dentro dessa casa. Depois de um dia frustrante, Nelson é provocado por alguns meninos e discute com eles. Cala a boca, ô bando de maloqueiro! Poucos minutos depois, um desses meninos é assassinado. Não olha pra trás, não quero pra cima, molecada, é a polícia! Eu esqueci o meu. Ele não tá mentindo não, tio, é o nome dele mesmo. Cala a boca! Corre daqui, vai! Corre, olha pra trás! Nelson, então, se torna o único suspeito. E a prova usada contra ele é uma cueca azul. Os meninos afirmam que o criminoso vestia apenas uma cueca azul quando atirou. E que essa pessoa é Nelson. É esse? Eu não sei, o cara tava de cavanhaque e de cueca azul. Antes de prender Nelson, Tira a calça.
O policial manda o rapaz abaixar as calças. E ao constatar que ele usa uma cueca azul, o prende. É ele? Esse cara. Graças, algemas. Mas vocês estão loucos. Seu Nelson, o senhor está sendo preso pelo assassinato de Jean Oliveira. Fica tranquilo, Nancy. Fica calma, Nancy. Eu sou inocente, inocente! Nelson alega inocência desde o momento em que é preso. Agora resta saber se o júri acreditará nele. Porém, antes de encerrar o julgamento, o promotor decide fazer mais algumas perguntas a Nelson. Eu gostaria de pedir a Vossa Excelência que a promotoria fizesse alguns questionamentos sobre o que já aconteceu aqui hoje, neste julgamento, apenas para que os jurados não tenham nenhuma dúvida na hora de tomar sua decisão. Com a palavra, a promotoria. Obrigado, Excelência. Sr. Nelson, é verdade que no dia do crime o senhor havia feito um concurso para se tornar policial militar? Sim, é verdade. E o senhor foi aprovar? Olha, qual a importância dessa pergunta agora, hein? Responda a pergunta, Sr. Nelson. Não. E por que motivo? Eu não passei nos testes físicos, mas mesmo se eu tivesse passado, vocês me prenderam, então não ia adiantar nada. E o seu grande sonho sempre foi ser um policial militar, não? Sim. Consta dos autos que o homem que atirou no Sr. Jean se apresentou como um policial militar. O senhor sabia disso? É o que dizem. E o senhor sempre quis ser um policial. O senhor não se sente frustrado por não ter tido capacidade de passar nesse teste? Quem disse que eu não tenho capacidade, doutor? Quem disse? Sr. Nelson, eu estou apenas perguntando. Eu sou um homem capaz, doutor. Eu tenho capacidade de fazer muita coisa. Eu não sei do que o senhor seria capaz. Será que o senhor seria capaz de afrontar 3 adolescentes? Seria? Será que o senhor seria capaz de enfrentar um grupo de adolescentes jovens, felizes, com um futuro promissor, que tinham todas as oportunidades da vida, oportunidades essas que o senhor não teve? O senhor seria capaz disso? Eles me provocaram! Minha vida já tinha sido ruim demais pra eu aceitar ser provocado por um bando de moleques! Mexe com a minha cabeça e me deixa assim. Ditos moleques. Meu bem, vocês estão bem, rapaz. Ei, moleque, não é mais boca virgem, não. Eu tinha boca virgem. Só tinha mão. Mexe com a minha cabeça e me deixa. Cala a boca, ô bando de maloqueiro. Vai pro inferno, tiozinho. Ah, vai ser um filhão. Deixa esse cara. Não dá pra acreditar. Você vai fazer nada, cara. Vai deixar assim tudo barato, pô. São só os moleques, meu irmão. Deixa quieto. E daí? Como assim são só os moleques? E daí que eles são só os moleques, Nelson? Me deixa, Paulo, me deixa. Olha o jeito que eles se tratando, meu irmão. Se você correr, você ainda pega eles, cara. Deixa eles quietos, Nivaldo. São só os moleques, cara. Acho que no fim Nancy tem razão quando diz que você é um frouxo. Ah, Nivaldo, não vem não, não vem não. Ué, você fica se matando pra entrar na polícia e nunca entra? Por que será que isso acontece? E fala, meu irmão, não ter entrado na polícia não tem nada a ver com covardia, autogarra. Que tipo de policial é você que deixa os moleques desses te provocar, pô? Hã? Peraí, então, beleza. Bora. Peraí, cara, o que você vai fazer? Peraí, ó. Você vai
desse jeito, Nelson. Peraí, Nelson. Não faz desse jeito, pô. Nelson! Daí eu fui correndo atrás deles mesmo. Filhinhos de papai. Quem eles pensam que são? Hã? Acham que podem fazer o que quiser na rua e ficar por isso mesmo? Eu fiz valer a lei. A minha lei. Eu acabei com a raça daquele moleque. Eu, apontando a arma pra cara dele, atirei mesmo! Após a pressão do promotor, Nelson, que caminhava para a absolvição, acaba falando a verdade e confessa o crime. Se você for ver, existem pesquisas mostrando que indivíduos que praticaram atos violentos ou homicidas, né, estavam mais de 50% sob o efeito de alguma substância. Aí você vai colocar a culpa na substância? Não, simplesmente são indivíduos que já se comportariam dessa maneira. No entanto, a substância psicoativa, como álcool ou outras drogas, facilita realmente o ato, ou a pessoa se sentir mais à vontade para cometer esse ato violento. Em suas últimas colocações diante do júri, o promotor resolvera pedir a pena máxima ao réu, pelo homicídio qualificado contra Jean e pelas 3 tentativas de homicídio contra os outros 3 garotos. Diante da confissão do réu, não restou à defesa a alternativa senão pedir aos jurados a absolvição das 3 tentativas de homicídio, já que caso o réu quisesse executar as vítimas, poderia ter feito, pois elas estavam à sua mercê e ele possuía munição para tanto. Quanto à acusação pelo homicídio de Jean, nada mais poderia ser feito. A condenação era certa. Senhoras e senhores, por favor, todos de pé para ouvir o veredito. Por 6 votos contra 1, o Conselho de Sentença deste tribunal declara o réu Nelson culpado pelo crime duplamente qualificado de homicídio contra o senhor Jean. Pela mesma votação, absolve o réu da acusação das 3 tentativas de homicídio contra os outros garotos. Quanto ao crime consumado, imponho a pena de 14 anos de reclusão em regime fechado. Oportunamente, lance-se o nome do réu no rol dos culpados. Esta sessão está encerrada. Infelizmente, casos como o de Nelson são mais comuns do que se imagina. Os profissionais que trabalham como segurança muitas vezes recebem treinamento precário. Com isso, ao invés de proteger vidas, acabam por colocá-las em risco. O que o estímulo negativo pode provocar em alguém que está no ápice de suas frustrações? Quando isso acontece, há uma batalha interna. Quando a razão está contra o homem, ele se volta contra ela. E se o pensamento não pode racionalizar um desejo, o desejo nega qualquer autoridade ao pensamento. Numa vida baseada em esperanças que a razão não sustenta, é de se esperar que o homem crie sua própria lógica, não racional, que justifique seus sonhos. No estudo do processo vitimológico e criminológico, vemos que Nelson resolveu descarregar sua frustração em alguém que o subestimasse e, sem racionalizar a sua posição no momento do crime, foi protagonista de uma tragédia incomensurável. É importante nunca abandonarmos a razão, mesmo quando está contra nós. É a melhor forma de evitar que façamos o que nunca imaginamos que seríamos capazes de fazer. Jean foi vítima de uma tragédia anunciada, mas não premeditada. Nelson, diante da maior frustração de sua vida,
sentiu-se no direito de se vingar da vida infeliz que levava. E fez isso nos primeiros que cruzaram seu caminho. No caso, Jean e seus amigos. A necessidade de se sentir capaz e corajoso fez com que Nelson abordasse Mateus, Diego, Jean e Humberto naquela noite. E o fato de Nelson ter uma arma em casa potencializou o final trágico dessa história. Um exemplo do perigo que o fácil acesso a armas de fogo gera é o estudo realizado pelo Instituto Sou da Paz sobre as motivações dos homicídios na cidade de São Paulo. De acordo com o estudo, 25% dos homicídios na cidade acontecem por motivo fútil, 20% por desavença, 20% por vingança, 11% por motivo passional e apenas 3% por motivo de assalto. Segundo Denis Misme, diretor do Instituto Sou da Paz, esses tipos de situações não chegariam a essas consequências caso essas pessoas não tivessem uma arma. Se Nelson não estivesse armado, provavelmente Jean ainda estaria vivo. Boa noite.